Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jorel, eu sou dirigente de mocidade do Manchester Nice, mais precisamente na turma do Centro Espírita Irmanice. E eu vim aqui falar, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o tema a integração da mocidade com a casa espírita. O que é esse tema? A gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento da casa, sobre os trabalhos e sobre a dinâmica da mocidade com a casa e com os trabalhos, ok? Então vamos lá. Primeiro assim, vamos falar da casa especificamente, das casas espíritas, né? As casas espíritas, elas têm todo um ordenamento, toda uma hierarquia, né? E apesar de ser religiosa, a casa espírita, ela também é uma empresa, com diretoria, com presidência e com todos os trabalhos administrativos necessários para que a casa funcione, tá? Vou falar um pouquinho primeiro das casas grandes, como funciona essa dinâmica, e depois eu vou falar das casas menores, tá? Falando um pouquinho das casas grandes, no caso especificamente do CA Manchester Nice, né? Mas esse exemplo do Manchester Nice serve para outras casas de maior porte, né? Que tem um maior número de voluntariado, um maior número de assistidos e, consequentemente, uma dinâmica maior, digamos assim. É, a casa, ela possui a presidência, então tem o presidente, o vice-presidente e o secretário-geral. A função do presidente, ela é quando você convoca, ele, na verdade o presidente, ele convoca reuniões e pauta os assuntos. Essa é a função principal do presidente da casa, tá? O vice-presidente, ele tem algumas outras funções, mas principalmente ele auxilia a presidência, ele auxilia o presidente da casa. E também, em caso de ausência, ele substitui o presidente da casa nos seus trabalhos. O secretário-geral, ele é aquele que tem o trabalho mais dinâmico, digamos assim, né? Ele funciona mais como um organizador de toda a diretoria, né? Ele logisticamente o maior cargo da casa, tá? Seguindo, nós temos as diretorias. Então, cada trabalho tem uma diretoria. Lembrando que eu estou usando o Manchester Nice como exemplo, mas, como eu disse a princípio, isso serve para outras casas de grande porte. E a dinâmica ela funciona também da mesma forma para casas de menor porte, só que é bem de forma menor, digamos assim. Alguns trabalhos eles são integrados. Então, no caso da diretoria, cada trabalho pode ter sua diretoria. Então, por exemplo, tem diretor da evangelização infantil, diretor da pré-mocidade, diretor da mocidade, diretor de estudos, né? E outros trabalhos, por exemplo, tem casa que tem diretoria de mídia social, tem casa que tem diretoria de marketing, tudo no virado para os trabalhos da casa, né? Trabalhos administrativos da casa. Nós por enquanto, não começamos a falar sobre os trabalhos religiosos, digamos assim, né? Os trabalhos espíritas. Nós estamos falando sobre os trabalhos administrativos. Falando agora, indo para as casas menores, em muitas, o diretor de estudos ele acumula os trabalhos que são aqueles trabalhos que a gente tem em modo de curso. Então, evangelização infantil, pré-mocidade, mocidade, escola de aprendizes.
Normalmente, em casas muito pequenas, o diretor de estudos ele fica responsável por todos esses trabalhos. No caso do Manchester Nice, cada um tem a sua. E o diretor de estudos ele fica responsável especificamente pelo curso básico e a escola de aprendizes. Ok? A gente sempre tem que lembrar que, aí eu vou usar o meu exemplo, né? Eu, por exemplo, eu cheguei no centro espírita com 3 meses de vida. Eu ficava no berçário da evangelização infantil, quando eu era pequeno. Passei por toda a evangelização infantil, pela pré-mocidade, pela mocidade e depois pela escola de aprendizes. Esse encaminhamento, essa sequência, ela é extremamente benéfica, principalmente para quem começa lá de baixo, lá dos primeiros cursos, né? No caso da evangelização infantil. A evangelização infantil, principalmente nos anos finais, ela faz um trabalho de encaminhamento para a pré-mocidade. Então ela incentiva para que o pré-adolescente, quando ele sai da evangelização, ele vá para a pré-mocidade. Essa integração ela é importante, esse trabalho ele é importante. E a mesma coisa acontece com a pré-mocidade. A pré-mocidade ela faz esse trabalho para dar uma empurradinha, para dar um incentivo para que o aluno da pré vá para a mocidade. Tá? E também é importante que nós, da mocidade, como grupo do voluntariado da mocidade, também faça esse incentivo. Né? Também faça esse trabalho para que o jovem ele possua uma vontade ou até uma curiosidade de conhecer a escola de aprendizes. Lembrando que a escola de aprendizes ela se inicia com um curso básico. Só que o aluno de mocidade que conclui o curso de mocidade, ele não precisa fazer o curso básico. Então ele pode ir direto da mocidade para a escola de aprendizes. Ok? Ainda assim, a gente está dentro de um grupo espírita. Acima de cada trabalho específico, a gente tem o movimento espírita. Né? A gente fala de basicamente sobre tudo da vida, assim, em determinados momentos. O programa da mocidade, assim como o programa dos outros cursos, eles são bem completos nesse quesito. Mas a gente sempre tem que pensar na continuidade da evangelização. Porque a evangelização, ela nunca termina. Né? A gente nunca está 100% evangelizado. Então, os caminhos oferecidos por Jesus, eles são trabalhados em todas essas etapas. Por isso que é extremamente importante a gente incentivar a continuidade. Ok? Alguns cursos existentes, além desse que eu falei, eles são... para que você ingresse, eles são necessários... É necessária a elaboração e a realização do curso básico e, consequentemente, da escola de aprendizes. Tá? No término da escola de aprendizes, por exemplo, o aluno da escola ele pode fazer o curso de médiuns, certo? Durante a escola de aprendizes, o aluno ele pode fazer o curso básico. Perdão, ele pode fazer o curso de passes. Então a gente vê que a mocidade ela faz parte de algo muito maior. É um movimento extremamente importante, a mocidade, por si só, tá? Sozinha ela é muito importante, mas ela se torna mais importante ainda quando ela faz parte de forma positiva de toda a dinâmica da casa espírita. Ok? Assim como a casa tem uma expectativa em relação à mocidade em si,
a gente também tem uma expectativa em relação à casa. Então é um trabalho mútuo, tá? E esse trabalho mútuo, muitas vezes, ele passa por trabalhos sociais. Um exemplo muito grande disso é no Manchester, uma turma de mocidade criou o grupo Mãos Estendidas, que na época, nós estamos falando aí de mais de 20 anos atrás, eram alunos e dirigentes de mocidade que se reuniam com os carros dos dirigentes, obviamente, fazia comida, alimento e saía nas ruas entregando para os moradores em situação de rua. É claro que o alimento em si ele é importante, né? O alimento material, mas foi extremamente importante para que essas pessoas em situação de rua elas conseguissem atenção, conseguissem muitas vezes conversar, um abraço. Eu já passei por situações entregando alimento na rua de pessoas dizerem que elas não queriam a comida, eles não queriam o alimento, né? Mas eles ficavam bastante tempo conversando com a gente e no final eles falavam, ó, entrega para quem não comeu hoje, né? E isso é muito bonito, né? Pessoas que estão em situações difíceis ainda pensam em outras pessoas, né? Que podem estar em situações tão difíceis quanto ou até em algumas situações mais difíceis do que a dele, né? Esse trabalho do Mãos Estendidas, hoje ele funciona em uma casa que faz a recepção dos moradores de rua. Eles cortam cabelo, tomam café da manhã, almoçam. Muitas vezes o grupo Mãos Estendidas ele faz um trabalho para que esse morador em situação de rua ele possa sair dessa situação, né? Arrumar um emprego, conversar com a família. Às vezes tem muita gente de outras regiões do país que vem hoje para São Paulo e depois de um tempo elas acabam ficando em situação de rua e perdem o contato com a família, né? Sejam por problemas sociais, por brigas, enfim, por N motivos, né? E esse trabalho ele é importante para isso, né? E por que eu estou falando dele? Porque foi um trabalho que começou com a mocidade, né? E hoje a casa inteira, né? O Manchester Nice todo participa do trabalho. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a cesta básica, que não se iniciou com a mocidade, mas hoje alunos e dirigentes de mocidade participam do trabalho de entrega de cesta básica. E essas cestas básicas, elas fazem também com que, entre outras coisas, as famílias que recepcionam tenham esse amor, esse carinho, né? E que a gente, como voluntário, tenha esse amor e esse carinho deles, e esse amor e esse carinho dos nossos amigos, dos outros cursos, ou do nosso curso mesmo de mocidade, do nosso movimento, né? Eles também depositam esse amor, esse carinho em nós. Então a gente fala de uma integração dos trabalhos de evangelização da pessoa, a gente fala da integração dos trabalhos de amigos, né? Porque a gente conhece pessoas diferentes, faz trabalhos juntos e a gente se desenvolve como um todo. Então, gente, muito obrigado. Era isso que eu gostaria de falar. Eu estou extremamente feliz que vocês estejam participando do curso, que vocês queiram trabalhar com a mocidade. Vocês vão perceber que é algo maravilhoso. Eu estou na mocidade desde os meus 13 anos de idade, né? Estava para completar 14 como aluno e depois como dirigente. E a mocidade, não, mesmo que um dia eu deixe de trabalhar com a mocidade, ela nunca vai sair de mim. E eu espero de verdade que ela faça tão bem para vocês, como trabalhadores, como ela sempre fez para mim. Um beijo, gente. Obrigado.